muito em breve neste mundo minha luta vai ter fim, encerrando a carreira. A fé guardo para mim, desde já uma coroa preparada já está. Aleluias! Que o Senhor justo juiz a mim sei que dará, não somente a mim, mas a todo aquele que vencer a coroa da vitória lá no céu vai receber, quando a luta terminar e a espada eu guardar. Vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. A peleja é intensa, mas já chega o seu final. Quando então vou receber o meu galardão real, lutarei varonilmente como filho de Abraão, com a prudência e o valor. Aproxima o grande dia, glorioso da vitória, quando o exército de Cristo será coroado de glória, quando a luta terminar e a espada vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro, quando a luta terminar e a espada eu guardar. Vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. Aleluias! Louvado seja nosso Senhor. Sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Amém? Louvado seja o Senhor. Com sua cabeça inclinada, porque tudo é possível aquele que crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente
Bondoso Deus, Pai, com gratidão no coração, uma vez mais reunidos em torno da sua palavra, após estes hinos ministrados, nossos corações felizes, estamos certos de sua presença, cada irmão, cada irmã aqui presente, lá na audiência, em suas casas, oramos que a bênção do Senhor seja sobre cada um. Ajuda-me a ajudar teus filhos, Pai, e que nós tenhamos um momento abençoado diante de Ti. No nome do Senhor Jesus, repreendemos todas as enfermidades, repreendemos todo o mal e pedimos que a Tua palavra possa penetrar profundamente em nossos corações. Nós oramos e Te pedimos em Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus continue te abençoando aí através da transmissão. Rogamos que Deus possa te recompensar. Devido ao horário de recolher aqui na nossa cidade, então nós temos que começar mais cedo. Então nós vamos ficar aqui até às 8h30, né? Ou às 20h30. E então nós vamos orar, né? Agora eu vou até às 20 horas, trago uma palavra. Às 20 horas nós vamos orar, até às 20h30. E você na sua casa, ajoelhe também conosco e vamos orar, né? Vamos, enquanto há tempo, buscai ao Senhor enquanto há tempo. Muito bom. E a nossa leitura nesta noite está em Tiago, capítulo 5. Vou também usar a escritura aqui em 1 Reis, vai ser 1 Reis 17 e vai ser 1 Reis 18. Então você deixa essas escrituras mais fácil, tá bom? E eu quero fazer um paralelo com Lucas 4, tá? Mas deixa aí a sua Bíblia aberta em Tiago 5 e 1 Reis, tá? 1 Reis 17, e é pertinho, 1 Reis 18, e depois eu quero fazer trazer assim para vocês esses cumprimentos, tá bem? Amém? E vocês, através da transmissão, eu estou... Até quero pedir a vocês aí em suas casas, tirem um jejum, né? Jejum, oração, para nós termos aqui umas reuniões sobre cura, né? Curas e milagres. Há uma diferença do milagre para a cura. O milagre é aquilo que Deus faz na hora, e a cura leva um tempo. Domingo, por exemplo, nós oramos pelo irmão Enoque. Eu creio que ele teve um milagre. Eu até não deu tempo de pedir para ele fazer um novo exame, tá? Faz um novo exame lá do coração, assim que for possível. Mas eu creio que ele recebeu um milagre aqui. E é assim, nós temos um Deus de milagres, nós temos um Deus que cura. Só que antes do profeta ele orar pelas pessoas, ele entregava o cartão. Para que, além de organizar, as pessoas ouviam primeiro o ensinamento, porque é através do ensinamento que a fé vem. A fé vem pelo ouvir. Então a gente tem que tirar um tempo sobre o assunto, preparando os corações. Hoje eu quero dar já um primeiro passo nesse sentido, que é creia nas promessas. E do domingo de manhã e à noite eu vou trazer mais ensinamentos sobre o fator da cura, né? Preparando vocês para depois a gente fazer a imposição de mãos, porque a cura, o milagre, é uma garantia. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o verbo nem havia se feito carne. Isaías diz isso. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então já lá ele levou, hoje nós só tomamos a posse. Ele veio no Calvário, morreu na cruz por mim, por ti, por nós. E ele então disse aos discípulos em Marcos capítulo 16: e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então já tem a promessa dada pela Bíblia. E nós não temos medo. Hoje nós vivemos uma situação que
que as pessoas têm medo, né? Do fator até de cumprimentar, né? Mas a Bíblia diz: e colocarão as mãos sobre os enfermos. Então nós não vamos deixar de colocar as mãos sobre as pessoas e orarem por ela. Isso a Bíblia que diz, a Bíblia que ordena isso, né? Então nós vamos ter uma preparação para isso, um ensinamento, e eu vou ter vários cultos sobre assunto de curas. Quero que vocês captem. Não tiver aqui no culto, anote na sua casa, mas não perca nenhum dos cultos a partir de hoje. Eu quero trazer um ensinamento sobre cura, sobre milagres, tá? Dentro da Bíblia, dentro das mensagens, para que a gente tenha um crescimento espiritual. E aí sim, o dia que eu for fazer o culto de imposição de mãos e unção de óleo, eu aviso com antecedência, tá? Mas nós vamos ter vários assuntos sobre cura. Então, o primeiro é: creia nas promessas. Tiago, capítulo 5, quero te convidar a se colocar de pé. Não vou ter pressa, porque o assunto é extenso, né? Então, eu quero bem devagarzinho, bem didático, para que todos captem esse assunto que é de muita, muita valia. Tiago, capítulo 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. É o primeiro passo. Tem alguém doente? O presbítero, o bispo, é o pastor, é o mesmo. Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, sobre o doente, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Achou, irmã? Eu espero. Pode achar aí. É Tiago, capítulo 5, verso 14. Achou? A irmã está procurando ali. Achou agora? Maravilha. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Além de curar o doente, ainda salva. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, como assim? A pessoa está em pecado, recebe a oração, já é curado? É porque tem que ter confissão. Por isso que os cultos são necessários de instrução para as pessoas entenderem, né? Se houver cometido, ser-lhe-ão perdoado por causa da confissão. E ele aí, ó, o 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Se não tiver confissão, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Aí ele traz Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele tinha as mesmas fraquezas que eu e você tem, as mesmas falhas. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Bendito Deus, esta é a sua palavra, e passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor nunca passará. Ajuda-nos a compreendermos as Escrituras para tomar posse da cura ou do milagre, porque é promessa do Senhor, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Me ajuda a ajudar seus filhos e suas filhas, tanto aqui presente, quanto aqueles que estão em casa. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, por amor do seu nome. Amém. Podem se assentar. Na semana da ceia, eu vou ter culto todos os dias. Vai ter de domingo a domingo. E eu vou trazer esse assunto. Se você tem alguém doente, você conhece, você quer trazer, quer convidá-lo, mas ele precisa de vir todos os cultos. Você vai assistir todos os cultos, vai ser ensinado, para no último culto, então, eu cumprir o que a Bíblia diz, impor as mãos, e aqueles que precisarem, eu vou ungir com óleo. Mas eu vou dar uma semana de ensinamento sobre cura, tá? Já estou começando a partir de hoje. Então veja, mas na semana da ceia, essa pessoa que você vai convidar, ele vai assistir do primeiro culto
até o dia da oração, tá bem? Graças a Deus. Eu começo segunda e faço esse culto de oração, de imposição de mãos, no domingo, tá bom? Então veja, aqui nós temos essa escritura que a Bíblia está dizendo, ensinando e orientando as medidas que precisam serem tomadas para a cura. Aqui em 1 Reis capítulo 17, nós vamos ver o versículo 1, essa questão de que Tiago usa a respeito de Elias. Veja que ele dá essa referência de Elias e nós precisamos de procurar isso nas Escrituras, porque quando nós procuramos o histórico, a gente vai entender que o que aconteceu lá, acontece hoje. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e eternamente. Então, tem um fato lá no Velho Testamento? Não. Então, tem que ter um aqui no Novo, porque as Escrituras se repetem. E no versículo 17 de 1 Reis, ele diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então agora o reinado de Acabe está em grandes problemas, porque havia pecado, né? Eles haviam pecado, o Israel estava sobre o domínio de uma rainha perversa, ela que dava os ditames para Acabe fazia as coisas de acordo com o que ela queria, ela era uma rainha idólatra, trouxe idolatria para Israel, ela matou Nabote por causa de uma vinha. Então a coisa agora complica, Deus traz um juízo e diz através de Elias que não voltava a chuva senão segundo a palavra de Elias. Então um homem, quando ele está com a vida no altar, né? Uma mulher, quando ela está com a vida no altar, ela diz aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que Deus disse, Deus usa ela como um vaso e fala através dela, e aquilo que Deus fala acontece. Por quê? Porque a pessoa é apenas o instrumento, mas Deus usa a voz. Então ela diz a verdade, ou ela profetiza, ou ela pode ter um sonho, né? Ou ela pode, estava conversando hoje com a irmã Regina, lá em Cuiabá, eu entendi que é um sobrinho dela, algo assim, que foi para um certo lugar, e ela teve um sonho, e ela disse para o irmão dela: eu creio que eu estou passando, mas é da família, e então avisou que ela viu o garoto desmaiado, e ela disse: olha, tome todos os cuidados que vocês puderem com esse garoto, menino jovem, e ele foi acidentado agora, ontem, ou hoje de manhã, algo assim, e ele ficou por meia hora desmaiado. Então, pedi oração, coloquei inclusive no grupo de oração, e aí depois já mandaram o áudio que o jovem faleceu. Acho que uma árvore caiu sobre a cabeça dele, ou no corpo dele, e ele faleceu. Então Deus avisou para ela antes, e ela avisou para o irmão dela. Quer dizer, ninguém prestou atenção no que Deus disse. Então a gente sabe o que Deus diz através da palavra, mas às vezes a gente acha que não, Deus é bom e não é assim. Mas o que Deus disse, Ele disse. É aquilo que Ele disse. Deus não tem que dar explicação para ninguém. Então Elias foi lá e deu o recado e saiu, foi embora. Agora, se nós voltarmos lá em Tiago, onde nós lemos, no capítulo 5, no versículo 17, depois nós voltamos aqui em 1 Reis 18, porque você vai ver só uma diferença de livro da Bíblia, só a distância, a gente vai ver um fator que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha o versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então nós não podemos ter medo, nós não podemos ter temor de nos direcionar a Deus, porque somos pessoas que falhamos, ou que pecamos, ou que erramos.
O que nós precisamos fazer é chegar diante de Deus da maneira correta, é confessar, é acertar a situação, porque o que faz a diferença entre nós e Deus é os pecados, a iniquidade. E diz: e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Agora vamos voltar lá em 1 Reis capítulo 18. Veja esse detalhe. Aqui do capítulo 17 para o capítulo 18 foram 3 anos e meio, de um capítulo no outro. E por às vezes as pessoas não examinarem as coisas, elas se precipitam. Um profeta profetizou, no caso de Isaías, que uma virgem conceberia e daria-nos um filho, em Isaías 7, e foram 712 anos se passaram para aquilo acontecer. O irmão Brana, Deus profetizou, né? Ele profetizou muitos acontecimentos, e que está acontecendo agora, está cumprindo. Essa questão aí de que as pessoas usariam máscara e que não resolvia, e todo mundo sabe que a máscara não resolve. Né? Por quê? Porque o certo da máscara é para você não pegar no nariz. Né? O uso da máscara é isso, você coloca ela e não pega no nariz. Mas a primeira coisa que as pessoas fazem é coça o nariz. Então não adiantou você usar máscara. Ela está te protegendo, você está usando, mas se você coçar o nariz, você coloca a mão na boca. Então o certo é lava as mãos com sabão, né? Bastante sabão, sabãozinho de soda, melhor ainda. Tá? Você chegou num lugar, usa o álcool, mas não coça o nariz. Esse é a moral da questão da máscara. E ele disse: não resolveria. Ele disse: não, vamos entrar numa caverna. Essa mensagem está sendo traduzida. Foi profetizado, quantos anos? Né? Ele profetizou que os Estados Unidos teria mais um presidente católico. Não é verdade? Ele profetizou que ele viu uma mulher, né? E ela seria cruel. E ele disse a cor do vestido que ela estava. Aconteceu de uma mulher estar ali, mas não sabemos se é aquela mulher. Porque ele ficou na dúvida se era uma mulher ou se era a igreja católica. Ele deixou isso assim, ele mesmo ficou confuso. Por quê? Porque a mulher representa a igreja. E a igreja usa a cor púrpura, que é a cor roxa, que era o vestido que eu não esqueci o nome da vice-presidente, né? Kamala, algo assim, né? Não sei, não vou ficar lá inventar não, porque a gente vai inventar o nome. Ela estava de roxo, representou, mas tinha um presidente ali católico. Aí a pergunta é: ele ganhou porque ainda está na justiça? Estão brigando. E o profeta disse que o último papa seria americano. Para mim, se for esse aí o presidente que ele viu, católico, se não é esse, vai vir um. Mas tudo tem a ver com Roma, porque é ela que governa. A maior denominação que existe no mundo é a igreja católica. Tudo quanto é país, ela tem fiéis. Qual é a igreja que tem fiéis igual ela? A Bíblia diz que ela sobe do mar, a besta que sobe do mar. Então, nós precisamos de examinar a mensagem. Deus mandou um profeta, foi justamente para ele nos mostrar essas verdades. Está tudo aí. Só que se eu não examinar ela e não fazer esse paralelo aqui com a Bíblia, eu vou ficar aquém de muitos acontecimentos. Então, quando chega aqui no capítulo 18, no versículo 1, a Bíblia diz assim: e sucedeu depois de muitos dias, só um detalhe aqui em 1 Reis 17:1. E Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos... Ele não falou que era 3 anos e meio aqui. Quem falou 3 anos e meio foi Tiago, e Jesus também falou isso. Mas aqui, depois de 3 anos e meio, no capítulo 18, verso 1, está escrito: e sucedeu que depois de muitos dias, não falou anos, de muitos dias, agora 3 anos e meio são muitos dias. São 1260? Veja.
E sucedeu que depois de muitos dias, 1260 dias, vamos fazer assim, mais de 1200 dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, já diz terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então veja, Deus promete a cura para você, para mim, mas Ele não disse que seria com 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 ano, 10 anos. Ele só disse assim, eu sou o Senhor que te cura. Vai depender da sua fé, vai depender do seu posicionamento, vai depender se você confessou ou não, se você acertou ou não. Agora, Lucas capítulo 4, vamos lá. Lucas capítulo 4, eu gosto de trazer isso assim bem mastigadinho, que eu acho que é bom, né? Pelo menos eu pego ali e aquilo dá vontade de voar. Vamos lá, Lucas capítulo 4. E quando vocês estiverem em suas orações, lembrem do pastor Joel. Ele já saiu da fase perigosa do Covid, mas está em casa, mas ele ainda não está andando. Então vamos continuar orando por ele, tá? Vamos continuar orando. Lucas capítulo 4, versículo 25. Veja isso aqui. Lucas capítulo 4, verso 25. Olha o que Jesus disse. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Não era só aquela viúva, tinha muitas. Mas Deus não mandou Elias para todas elas. Deus mandou ela para uma classe de fé que fazia diferença. Deus enviou Elias na minha casa. Ele enviou Elias na sua casa? Quem crê que Deus enviou ele? Amém? Vê? Quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses. Jesus disse, 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houvesse grande fome. Só que naquela casa que Deus enviou Elias, não teve fome. O azeite foi multiplicado, não faltou azeite, não faltou farinha. Na casa de um eleito que recebe Elias, não falta comida espiritual, não falta comida natural. Não falta, ele cuida, pode passar a pandemia que for, pode passar os problemas que for, não falta, porque a Bíblia profetiza, através de Amós, que haverá fome da palavra de Deus, e nós temos muita comida. Se alguns não estão comendo, é porque é muito exigente. Eu conheço algumas pessoas que não comem nada, eles selecionam o que vai comer. Coisa boa que é para a saúde, mas não dá sabor na língua, não quer. Porque as pessoas hoje, elas estão preocupando só com sabor. É um tipo da denominação. Desde que estiver pulando, estiver gritando, e estiver falando em línguas, nem que foi mentira, mas eles estão mais felizes do que trazer o ensinamento da palavra. Essa geração que nós vivemos, eu estava dizendo hoje, que é uma geração que só se preocupa com a tecnologia, eles não se preocupam com a alimentação saudável, eles não se preocupam com o horário de comer, com o horário de dormir, desde que esteja na tecnologia. Está na tecnologia, a barriguinha está cheia. E aí vai ficando desnutrido, aí pega anemia, a anemia natural. E depois da anemia, aí vem a hepatite. Depois da hepatite vem a leucemia. Leucemia é câncer. Por falta de uma alimentação saudável. As pessoas hoje estão com a anemia natural e espiritual por falta de um alimento sólido, por falta da palavra. Porque somente a palavra cura. Só a palavra é Deus. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Não é isso? João 15:7, João 6:63, a carne para nada aproveita, mas as minhas palavras são espírito e vida. E as pessoas estão vivendo achando que são imortais. Ainda não é imortal. Ainda estamos na terceira dimensão. Ainda estamos dentro dos limites da luz, da matéria, né? Luz, matéria e tempo. Estamos aí dentro dessa terceira dimensão. Então,
Você pode cuidar dela o tanto que você quiser, ela morre, ela vai se desvanecer. Tu és pó e em pó has de tornar. Mas dentro do seu corpo, do nosso corpo, nós temos que entender que tem uma alma. E se essa alma pecar, ela morre. E se essa alma não se alimentar, ela vai ficar desnutrida, ela vai ficar anêmica, ela vai pegar anemia, ela vai pegar hepatite, ela vai pegar leucemia, e aí ela morre. A alma que peca, morre. E isso tudo é o pecado. O pecado é que faz com que as pessoas morrem. Elas são pessoas, estão vivas, estão andando. O discípulo de Jesus disse: Senhor, permita-me que primeiro vou sepultar o meu pai. Jesus olhou para ele e disse: deixa que os mortos sepultem os mortos, mas você me segue. Então existe muita gente que está viva, conversando, trabalhando, tudo, mas elas estão mortas, porque elas estão em pecado. E o pecado, quando é consumado, ele gera morte. Então, veja, doenças e mortes, elas andam juntas. A doença e a morte, ela anda junto. A pessoa começa a ficar, eu não sei qual foi o sintoma que Lázaro teve, mas certamente ele sentiu uma dor de cabeça, né? E depois ele sentiu o estômago não estava muito bom, e da dor de cabeça ele passou com dor nas costas, depois ele passou com uma dor no coração e tal. De repente mandou aviso para Jesus, Jesus não foi. Olha, está muito mal, mas não sei qual foi a doença que ele pegou. Jesus não veio, ele foi para mais longe, e ele então chegou a falecer. Aí mandaram aviso: ele está morto. Não, ele não está morto. Ele volta depois de 4 dias, era amigo dele, depois de 4 dias ele volta. Então o problema de Lázaro não era pecado, porque ele disse: Lázaro, sai para fora. A noiva, quando ouvir, os cristãos que ouvirão a voz de arcanjo, são aqueles que partiram do Senhor aqui com a vida no altar. Eles vão ouvir a voz de arcanjo, como Lázaro ouviu a voz de arcanjo. Como nos dias de Elias, ele foi direto na casa daquela viúva, que representa nós, que também o Elias veio na nossa casa e trouxe uma mensagem, dizendo: olha, vai ser 3 anos e meio de grande tribulação, mas vocês vão estar na bodas do Cordeiro, não vai faltar assistência. Eu tenho que tirar vocês daqui, porque vai ter uma grande tribulação, eu vou ter que tratar as nações com vara de ferro, eu vou ter que trazer uma grande tribulação. Então, veja, doença e morte andam juntas. A doença e a morte é um resultado do pecado. A doença e a morte é resultado do pecado. Quando Adão e Eva foram criados por Deus, eles tinham vida eterna. Eles eram eternos como Deus é eterno. Eles não tinham dores, né? Eva não precisava de ter dor para dar luz ao filho. Ela tinha apenas que concordar com Adão e chamar os 66 filhos que tiveram. Segundo os estudiosos, eles tiveram 66 filhos e filhas. Ela não precisava de dor, é que ela precipitou. A gente não precisa de certas dores, a gente não precisa de certas enfermidades, é porque a gente come o que não deve. A pessoa sabe que ela tem diabetes e que o açúcar é inimigo. Ela come doce à vontade. Só quer ter uma vida só na base de doce, você vai trazer problema para a sua saúde. A pressão está alta, come salgado. Você tem que ter os seus cuidados, você tem que ter suas medidas, porque você está em um corpo. Agora você transgride as leis, e aqui é a cura. É sabedor, é sabido por todos que quem tem problema de diabetes, porque na verdade diabetes é um nome bonito que a ciência colocou, mas é um diabo. Pega o dicionário lá, diabetes, pega o dicionário da língua portuguesa e lê para você ver, diabo. Aí as pessoas dizem: nossa, a minha diabetes. Ora, a sua diabetes. Então você está dizendo: meu diabo. Você fala, a diabetes me pegou, não é que você tem ela, a minha, não, olha, eu tenho 20 anos, você está com 20 anos feliz com esse diabo e está alimentando ele com açúcar, vai parar quando? Essa pressão está alta, você está aí teimosa, porque tem algumas pessoas que elas são teimosas. Irmã Branda disse na mensagem: não sabeis. O médico passa o remédio para você, você só lê a bula,
não vai fazer nada. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, você tem aqui o remédio. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu viver. Em meu nome expulsarão os demônios. Você só lê, mas não toma isso aqui, não coloca isso, não aplica isso, não vai resolver. Quando o profeta faz essas comparações, ele está dizendo o natural para que nós apliquemos isso no espiritual. Então veja, doença e morte só entrou depois que o casal saiu de trás da palavra. Saia você de trás da palavra para você ver se não vem a doença e não vem a morte. Primeiro vem o pecado. E ele gera, o pecado gera doença, o pecado gera morte. A palavra gera vida, a palavra gera cura, a palavra gera libertação. E ela está aqui para mim. Obediência e desobediência. Leia o livro de Deuteronômio, principalmente o capítulo 28, para você ver as leis da obediência e as leis da desobediência. Está aqui, é que a gente não examina. Então, meu irmão e minha irmã, Eva descreu da palavra de Deus quando Deus disse aqui em Gênesis capítulo 3, vamos lá? Tudo tem origem no Gênesis, por isso que ele é Gênesis, que é princípio. Toda a origem de tudo está aqui. Toda igreja que você encontrar na face da terra, a origem dela é Gênesis. É Gênesis. Olha aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 3, o que Deus disse. Gênesis capítulo 3, verso 3. Nossa, não consegui ler nem a primeira página aqui das minhas anotações, mas vocês estão sendo abençoados? Abençoadas? Amém. Gênesis 3, 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. O que Deus disse? Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. É isso, é só obedecer. Eva não obedeceu, saiu de trás da palavra, o pecado pegou ela e ela envolveu o marido. Não é assim? Envolve, tem que envolver alguém. Quem estiver em volta, ou toma um posicionamento, ou cai também. Me diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Seleciona as suas amizades. Então, se a pessoa sabe que tem algumas coisas que o alimento é muito fácil. Essa semana, eu fui pegar uma banana para comer, e eu não deveria comer aquela banana, porque vem no meu coração, não coma banana. Eu comi, passei a noite inteira com dor de cabeça, e o outro dia, mal. Uma banana. Dependendo da hora, daquilo que você come, pode causar, por causa do tempo, por causa da dimensão. Há alimentos que às vezes eles são saudáveis num dia, mas ele não é saudável em outro. Né? Às vezes ele não é saudável no outro. Então, não faz bem, não coma. Você pode diminuir os seus dias. Você vai diminuir os seus dias aqui na terra. Então a desobediência de Eva causou toda a morte e todas as doenças que existem hoje em todos os seres humanos. Toda doença, toda morte foi lá. A desobediência é a principal razão da construção de mais hospitais e cemitérios. Foi a desobediência, foi o pecado. O pecado te afasta de Deus, não adianta. Você pode fazer o que você quiser, o pecado vai te afastar de Deus. Ele nos afasta de Deus. Então, um dos fatores principais para você que quer a cura, para você que quer a libertação, para você que quer realmente um milagre na sua vida, o primeiro passo é Atos capítulo 3, versículo 18. E aqui eu tenho muitas outras escrituras que eu vou trazer mais no domingo de manhã, tá? Vou trazer no domingo à noite, não perca, para que você, irmão e irmã, seja instruído, possa instruir os seus filhos, e você pode ajudar alguém a alcançar a cura e alcançar a libertação. Eu não vou fazer um movimento aqui, vem. Não, eu quero que vocês, cada um de vocês, tome o posicionamento, porque o posicionamento já vai trazer sua cura, vai trazer a sua libertação. Só que aí eu vou precisar do seu testemunho para mim passar para outros, para que os outros tomem o mesmo posicionamento que vocês tomam para alcançar a cura, para alcançar a libertação. Vocês prometem? Amém? Glória a Deus. Então, e aí também na transmissão, tá?
Vamos aqui para Atos capítulo 3, para vocês verem como que funciona. Tem que estar assim. Primeiro passo. Atos capítulo 3, verso 19. Quando você abre sua Bíblia aí, aconteceu um acidente aqui, irmão. Tem um camarada com mais cedo do que eu aqui no meu copo. Por favor. Por gentileza, arruma outro para mim aí. Atos 3, 19. Arrependei-vos. Então, um dos primeiros requisitos que a Bíblia exige para aquele que quer cura, para aquele que quer libertação, é arrependimento. Tem que haver arrependimento. Agora, arrependimento só existe quando tem confissão. Tem que confessar. Se você pecou contra Deus, você tem que confessar para Ele. Se foi com teu marido, se foi com sua esposa, você tem que confessar para ele, tem que confessar para... É com teu irmão, é com a tua irmã, você tem que confessar para o teu irmão, para a tua irmã. Que esse negócio é esse? Tem que ser com o teu irmão ou tem que ser com a sua irmã. Obrigado, irmão. O irmão Eduardo foi pegar lá, irmão. Veja então aqui 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Depois do arrependimento tem que haver conversão. Existem pessoas que se arrependem, mas não se convertem. Continua. Veja, para que sejais apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério. O que é refrigério? Refrigério é paz, refrigério é alívio, é tranquilidade de alma. Isso é refrigério. Obrigado, irmão. Isso é refrigério. Aquele peso da alma, aquele peso da consciência sai. Depois da confissão, do arrependimento e da confissão. Então tem um alívio da alma. Senão você vai orar, aquele peso está. Você vai cantar um hino, aquele peso está. Você vai ouvir uma pregação, o peso está. Esse peso nunca vai sair se não houver confissão, se não houver arrependimento. Primeiro arrependimento. Confissão sem arrependimento também não resolve, não. Confissão sem arrependimento não funciona. Primeiro arrependimento, depois confissão. O filho pródigo primeiro arrependeu, ele reconheceu: pequei contra Deus e o meu pai. Pequei contra Deus e contra o meu pai. Eu vou lá consertar. Eu consertar com meu pai e vou consertar com Deus. E eu vou dizer: olha, pai, não, eu não sou digno de entrar no telhado da sua casa e nem, olha, de nada. Porque eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Ele foi lá e confessou. Ele arrependeu e confessou. Me faz como um dos seus jornaleiros. O pai, o que o pai fez? Olha que ele tinha gastado toda a herança que ele tinha recebido. Com Deus é da mesma forma. Essas escrituras que nós temos na Bíblia é uma base, é um sustentáculo que nós temos como exemplo para que nós também tomemos o mesmo posicionamento que esses cristãos e que essas cristãs tomaram. Correto? Convertei para que venha o tempo do refrigério. Uma segunda escritura, que ainda tem um tempinho aqui, um dos requisitos, entre todos os requisitos que existem, são vários, um é arrependimento, o outro é humilhação. A pessoa tem que se humilhar. Ela tem que se humilhar, tá? É um dos requisitos para você receber sua cura. Você quer receber sua cura? Um dos requisitos é arrependimento, é confissão, é se humilhar. O maior obstáculo que as pessoas têm de serem bem-sucedidas na vida é porque elas são orgulhosas. E o orgulho não deixa a humildade funcionar. E Deus não trabalha no orgulho, Deus trabalha na humildade, na humilhação. Aí está em 2 Crônicas capítulo 7. Vou ler mais esse item aqui. E vou ler depois só mais uma escritura. Aí nós vamos já orar, tá bom? Porque nós temos horário, então a gente vai se submeter, porque isso aí não está contra a Bíblia, né? Isso aí a gente está... Aquilo que estiver fora a gente não deve obedecer, mas aquilo que estiver dentro, não estiver confrontando as escrituras, porque é melhor obedecer a Deus do que o homem, quando o homem quer confrontar a Bíblia, correto? É 2 Crônicas capítulo 7, vamos lá, 2 Crônicas capítulo 7, veja como que isso aqui é claro, muito claro,
para mim, para os que estão aqui presentes, para vocês que estão nos acompanhando. É isso aqui. É a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se é de toda a palavra, não adianta eu querer escolher o que eu quero dela, é toda. A gente faz a mesma coisa. A mamãe vai lá e faz a comida, coloca na mesa, faz com todo carinho, coloca arroz, coloca feijão, coloca uma saladinha, ela coloca lá em cima da mesa, porque ela sabe o que o filho precisa, ela sabe o que a filha precisa, para não ter anemia, para ter saúde. Ela chega com aquela carinha, né? Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu também não, isso aqui também não. Aí vai ficar anêmica mesmo, vai pegar uma anemia, vai pegar uma como é que é? Depois da anemia, o que é? Vai pegar uma hepatite, né? Depois vai pegar uma leucemia. Não come. Você tem 16 elementos, seu corpo é 16 elementos. Você precisa de chumbo, você precisa de ferro. Você viu a criança que comia o pedal da bicicleta? Ela precisava de enxofre, mas vai colocar uma saladinha lá que tem enxofre, não quer. Coloca lá uma comida que tem ferro, não quero. Vai ficar desmotivado, vai ficar uma criançada aí. Nós temos uma criançada aí que não tem saúde. E aí o pai ainda ajuda, coloca lá, não quer, então não come. Tem que ensinar de pequenininho, ensina pequeno. Ao invés de desde pequeno ensinar a comer uma comida saudável, fica dando pirulito, fica dando doce, fica dando salgadinho, não sei o que. Né, pai, né, mãe? Aí você estraga também. Então veja, aí adoece, aí tem que ter cura, aí tem que dar o passo de fé, o passo de arrependimento, o passo de confissão e o passo da humilhação. Veja, 2 Crônicas 7, verso 14, o que ele diz? Se o meu povo, que quer cura, que quer libertação, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, está vendo? E orar. Nem no culto de oração você não vem, irmão, com sua família. Você está fazendo o que em casa? Transmissão é para quem está lá fora, não é para quem mora em Rolim de Moura. Rolim de Moura tem que estar aqui na igreja. Alegrei-me quando disseram, vamos na casa do Senhor. A transmissão é para quem está lá longe. Você pode até assistir aí, mas o objetivo da transmissão é para o campo. Você que está aqui, você deveria estar aqui na casa do Senhor. Veja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem é terra aqui? Quem é aqui que o corpo é terra? Então ele sara o seu corpo, irmão, ele sara o seu corpo, meu irmão. Não, ele sara lá a terra do abacaxi, ele sara lá a terra da melancia. Pode também, mas essa terra aqui é você. Tu és pó e em pó há de se tornar. Existem 16 elementos aí e ele vai sarar. Amém? Glória a Deus. Então minha última escritura agora para nós orarmos. Veja, outro passo importante e significativo é ouvir Deus. Por isso que nas 7 eras da igreja ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você tem que ouvir e praticar. Tiago disse, não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Temos que ouvir e temos que praticar. Ah, não, eu sei que tem que se arrepender, mas não se arrepende. Eu sei que tem que confessar, mas não se confessa. Eu sei que tem que se humilhar, mas não se humilha. Eu sei que tem que orar, mas não ora. Êxodo capítulo 15. Vai ser a última escritura da noite para nós irmos orar. Tem muito aqui ainda, mas vamos ficar com essa aqui. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Deus seja louvado. Vocês estão sendo abençoados, estão sendo abençoadas. Irmãos, se quiser me passar o nome das pessoas aí que estão nos acompanhando, dos irmãos, das irmãs. Êxodo 15, verso 26. Olha aqui o que Deus disse aqui. E disse, se ouvirdes atentamente a voz do teu Deus. Quem tem ouvido,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se foi na era de Éfeso, foi na era de Esmina, foi na era de Pérgamo, foi na era... todas as 7 eras. Se ouvides atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinare os seus ouvidos aos meus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Egito não é o mundo? Não é o mundo? Quantos vírus existem? Quem sabe? Eu não sei. Hepatite, né? Como é que é? Influenza é o vírus. Ebola é o vírus. Hepatite B é vírus. Febre amarela. E vai. Tem um monte de coisas aí terríveis que existe. E nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Não foi 10 lá? Né? Porque eu sou o Senhor que te sara. Quem crê? Diga para quem está aí perto de você: o Senhor que te sara. É o Senhor que te sara. Então nenhum homem sara ninguém. Né? Nós voltamos aqui próximo domingo, se Deus quiser, para nós continuar. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Nós vamos ter meia hora de oração aqui e convidamos vocês para orar em suas casas.